fazer esse projeto. Hoje é uma edição comemorativa aos 5 anos do jornal. E aqui estão os palestrantes, o professor Ricardo no meio, o desembargador Túlio e o Van Carlo, que eu vou convidar para sentar aqui e pedir para o cinegrafista mostrar para aqueles que vão assistir na internet que a gente faz num ambiente totalmente diferente. Podem sentar. E o objetivo do papo jurídico é justamente oportunizar um ambiente diferente que quem não é da área jurídica tenha esse contato com o direito e a gente possa estar fazendo um diálogo mais acessível e trazendo pessoas, né, que trabalham com o direito, para que as pessoas pensem e sintam o direito no seu cotidiano, porque todos nós cotidianamente praticamos o direito, seja cuidando dos nossos filhos, apesar de eu não ser mãe, mas cuidando da família, cuidando das pessoas que trabalham conosco. Então eu quero agradecer ao Luciano, agradecer a todos os nossos participantes aqui que são cativos do projeto e agradecer ao Tribunal de Justiça e todas as instituições que apoiaram essa iniciativa que está acontecendo aqui hoje e o prédio Bela Shoppings que promove esse projeto conosco. Então, essa ideia, né, de falar sobre os desafios, o direito e o futuro, os desafios para a efetivação da democracia, essa proposta ela vem justamente por uma preocupação e assim uma ânsia, né, de trazer para quem nos escuta, né, e nessa ideia de a gente conversar depois que cada palestrante vai falar em média 20 minutos, que vai dar em torno de 1 hora, e nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas. E eu quero dizer para vocês que é importante, já está a folhinha de pesquisa de opinião e para fazer perguntas, que vocês participem, porque o projeto se enriquece com a participação de quem está aqui. E até porque a gente sabe que vem perguntas de todos os tipos e é esse o momento, né? Então vocês têm que desfrutar dessa oportunidade. A dinâmica vai acontecer então. O desembargador Túlio vai falar primeiramente, depois vai falar o professor Ricardo Aroni e depois o juiz Van Carlo. O juiz Van Carlo é vice-presidente da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, a Júris. O desembargador Túlio, ele é diretor do setor de comunicação, trabalha com a comunicação do Tribunal de Justiça, então toda a imagem e a visibilidade ele cuida do que tem que se sair de informação, né, as necessidades de informar a comunidade, tanto gaúcha como a nacional mesmo, do que está sendo discutido, quais os avanços, as dificuldades. E o professor Ricardo está segunda-feira no programa do Clóvis Duarte. Ele já faz 2 anos que ele está como comentarista, atuando nessa área, e eu fico muito feliz porque estamos com uma grande frente do direito também na televisão, né, e que hoje está nos oportunizando aqui. E ele já teve palestra aqui no Papo Jurídico e está no YouTube. De imediato, eu gostaria, assim, eu vou passar a palavra, eu já falei demais. Assinem o livro de presença, né, só os recadinhos, para poder concorrer aos livros, para poder ganhar o certificado depois. E dos meus recados já acabaram. Eu gostaria que, assim, quando cada professor falasse, puder dar um pequeno histórico da paixão com o direito, seria interessante para que as pessoas que estão aqui e quem vai nos assistir na internet também possa conhecer um pouquinho, assim, de cada um de vocês. E muito obrigada por estarem hoje aqui. Boa tarde a todos, é uma grande satisfação estar hoje aqui no Shopping Praia de Belas, conversando essa iniciativa. Carmela, muito obrigado pelo convite. Aqui com meus amigos, o doutor Ricardo Aroni, o doutor Ancleto. Eu fui jornalista há um bocado de tempo, né? E usei tanto relógio, cuidei tanto tempo quando eu era jornalista, que um dos poucos atos de rebeldia que eu fiz depois disso foi não usar mais relógio. Então eu vou te pedir que me avise o tempo. A ideia de estar hoje num espaço público como esse, tão agradável, conversando com as pessoas e trazendo a posição do Tribunal de Justiça a todos
e o tribunal, como tem se mostrado aberto a conversar, a ouvir, a responder as perguntas, a participar dos debates, a ser questionado, ter posicionamentos claros em relação, evidentemente, àquilo que nós podemos nos posicionar de público, porque aquilo que está dentro do processo é do processo, é o trabalho, é o dia a dia de cada um de nós, embora todo o nosso trabalho seja marcado pela publicidade, no sentido de que qualquer um pode assistir os julgamentos, evidentemente que nós não ficaremos, nenhum de nós aqui, comentando este ou aquele processo, mas evidente que podemos falar sobre todas as teses, sobre tudo aquilo que se discute. Eu tenho uma preocupação muito antiga com a questão do acesso à justiça. Quando eu entrei na magistratura, nós já tínhamos a Constituição de 1988. Essa Constituição de 88, que tem lá os seus defeitos, tem os seus problemas, em alguns aspectos talvez tenha falado demais, tenha entrado em algumas minúcias que não precisaria entrar. Existem algumas críticas, não sou professor de Direito Constitucional, apenas trabalho e utilizo rotineiramente a Constituição na minha atividade. Agora posso dizer aos senhores que, sem dúvida nenhuma, ela é uma garantia do exercício de todas as nossas prerrogativas de cidadão. É uma Constituição que tem um saldo, na minha maneira de ver, muito mais extremamente positivo, com muito mais qualidades do que defeitos. Embora se encontre aqui e ali algumas coisas que, evidentemente, nós não precisaríamos ter. Mas a Constituição, entre as diversas preocupações que teve, uma que trouxe, que me parece decisiva, é a questão do acesso à justiça. O acesso à justiça ficou simplificado, ficou muito mais rápido, ficou muito mais democrático, embora, paradoxalmente, e talvez por isso mesmo, e é um dos pontos que certamente nós vamos avançar um pouquinho aqui hoje, a partir daí também tenham surgido alguns problemas novos, principalmente quanto ao volume de trabalho que nós temos. Contudo, essa Constituição de 88, ela atendeu uma demanda reprimida, facilitando com direitos novos, com ideias novas, com uma reestruturação mesmo que parcial do Poder Judiciário, permitindo que as pessoas exercessem, ou as instituições, ou eventualmente o cidadão, em nome de todos, nas diversas hipóteses de processo que nós temos, que fosse exercido o direito de debater, de questionar, de propor, ou apenas os direitos individuais de cada um. Tanto os direitos coletivos quanto os direitos individuais, ou as perspectivas da nação como um todo, ou apenas do cidadão, são coisas que evidentemente não se excluem. Consequentemente, todas tiveram um grande incremento. Nesse meio tempo, nós tivemos algumas outras leis decisivas para a vida nacional, entre as quais eu destaco duas, que me parecem assim preponderantes na escala de valores que nós tivemos dentro da Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem suas críticas, é alvo de algumas contestações muito densas, muito significativas, muito bem fundamentadas, mas a verdade é que é uma lei muitíssimo bem feita, que está aí para ser aperfeiçoada, mas que realmente veio ocupar um nicho e nos trazer um alento enorme nesta área. E a outra é o Código de Defesa do Consumidor, que veio, quando apareceu, foi visto do ponto de vista das pessoas mais conservadoras como uma espécie de um 11 de setembro jurídico, assim, que a partir dali nada mais seria igual, que haveria um abuso, que haveria indústria disso, indústria daquilo, indústria daquele outro, que evidentemente não aconteceu, e o que evidentemente foi tentado, porque sempre é assim, a vida das pessoas é assim, nem poderia ser diferente. O que importa é a presença do Estado, interpretando e aplicando as regras exatamente como elas foram pensadas e, por fim, a que elas se destinam. Esta demanda reprimida veio toda para o nosso sistema judiciário. Ao mesmo tempo, nós enfrentamos, nos últimos 15 anos, talvez nos últimos 20 anos, uma situação em que os governos
os governos em geral, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica a B ou C, mas os governos em geral são muito relutantes, são muito pouco empenhados no cumprimento efetivo da lei. E além do que, não pagam as contas. Consequentemente, nós temos aí uma demanda nova que se avoluma em milhões de processos. E não é a maneira de falar. São milhões de processos mesmo. Isso é real. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um exemplo muito próximo de todos nós. A chamada Lei Brito, dos anos 90, que estabeleceu um critério de remuneração para os servidores do Rio Grande do Sul, uma forma de calcular o índice, uma data para aplicação, etc., jamais foi aplicado. O que redundou rapidamente na inconformidade dos beneficiários com a lei, porque aí se criou aquilo que na época da Constituinte se chamava um buraco negro, né, uma situação de completo impasse, porque não havia reajuste salarial, porque tinha lei, mas a lei não era cumprida. Então, em português de churrascaria, sem mel e sem poronga, né? Ficamos num espaço em que havia apenas palavras no ar. E o que as pessoas fizeram? As pessoas foram a juízo. Isso resultou no quê? Só processos originários, mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Com todos os incidentes pendurados, impugnações, agravos, etc. Recurso de tudo isso, tudo para o tribunal. Tentativa de recurso especial, etc. Alguns dos presentes aqui que eu conheço, que militam na área jurídica, sabem muito bem que é isso. Quem não é da área também sabe, porque isso acaba atingindo a todo mundo. Nós temos uma situação hoje que eu duvido que tenha alguma família que não tenha processo. Eu não conheço. Nós somos autores ou réus de processo o tempo todo. É o reajuste que não veio, é a alíquota do IPTU, é o preço de não sei o quê, é o imposto de renda, e por aí vai. Sem falar naquelas coisas mais simples da vida, que ninguém está livre, que nos cercam. Um acidente de trânsito, um muro que cai e estraga o carro do vizinho, enfim, essas coisas absolutamente normais, absolutamente rotineiras, que se misturam com assuntos da mais extraordinária importância para o indivíduo, como uma ação de investigação de paternidade, ou a acusação de um crime grave, ou a defesa de um direito fundamental, como o direito à dignidade, o direito à integridade física, etc. Resultado de tudo isso, nós precisamos amadurecer determinados conceitos e a sociedade precisa debater e encontrar seus próprios caminhos para que nós consigamos diminuir o fluxo de processos e de demandas que nós temos no judiciário, que ao mesmo tempo o judiciário consiga responder com mais velocidade. Nós, e aqui eu digo do ponto de vista dos juízes, o Dr. Ricardo Aroni é um brilhante advogado e professor universitário, o Dr. Juan Carlos é juiz e diretor da escola. Nós temos uma autocrítica também evidente. Muitas vezes a magistratura se perde em determinadas questões formais e nós vamos perdendo, talvez, por tanta ânsia de conseguir as coisas, a gente acaba pensando menos do que deveria. Todos nós vamos pecando um pouquinho, mas não conseguimos encontrar o país como um todo, e a Carmela